Beleza, pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Agora, sistemas lineares. Exemplo prático. Augusto foi sacar R$ 90 em um caixa eletrônico que só dispunha de cédulas de R$ 10, de 20. Como pode ser feita a distribuição das cédulas a fim de totalizar R$ 90? Então, ele foi sacar em um caixa, e nesse caixa só havia dois tipos de cédulas, de 10 e de 20. Ele quer saber de quantas maneiras ele pode fazer esse saque, de quantas formas pode sair nota de 10 e de 20 que dê R$ 90. Vamos que vamos. Vamos representar por. Então, eu vou chamar de X o número de cédulas de R$ 10. Então, a quantidade de número de cédulas de R$ 10 eu vou chamar de X. E Y o número de cédulas de R$ 20. Então X representa R$ 10 e o Y representa a quantidade de R$ 20. Devemos determinar quais são os possíveis valores de X e de Y, de modo que, mais uma vez, esse X aqui é quantas notas de 10 vai sair. E esse Y aqui é quantas notas de 20 vai sair. Então, com isso, vamos montar uma equação. A equação ficou o quê? X vezes 10. Por que X vezes 10? É a quantidade de notas de R$ 10. E X, aqui ó, o número de cédulas de R$ 10. Mais 20 vezes Y, que o Y vai significar aqui o número de cédulas de R$ 20. Então a soma desses dois tem que dar quanto? 90. Então isso que eu acabei de montar é chamado de equação linear. Eu tenho que achar o valor de X e de Y para que essa operação aqui resulte quanto? 90. Tem algumas possibilidades. Isso aqui é mostrar que essa questão, esse problema, ele pode sair através de uma equação linear. Equação linear. Então nós temos aqui uma equação da forma A1 x1 mais A2 x2 mais A3 x3 mais reticência mais AN xn igual a B. Então perceba que essa equação aqui ela tem A índice 1, A índice 2 até o índice n. E nós temos x1, x2, x3 até um xn igual a um B. Vamos conhecer cada termo dos elementos dessa equação linear. Então aqui nós temos que o A1, A2, A3, AN são números reais, que recebem o nome de coeficientes. Então A1 é o coeficiente, A2 é outro coeficiente, A3 coeficiente, até um AN, que também é um coeficiente. Então eles são aqui números reais. Eu posso dizer que esses A1, A2 até o AN são exatamente a parte numérica. E quem são x1, x2, x3 e xn? São as incógnitas. Aqui x1, x2, x3, xn são as incógnitas que tem o seguinte coisa. O x1 ele pode ser o x normal, o x2 pode ser outra letra, y, x3, assim vai indo. Isso aqui diferencia uma incógnita da outra. E quem seria o B? O B é um número real chamado termo independente. Quando o B é zero, a equação recebe o nome de linear homogênea. Como assim? Então esse B aqui também é real, mas perceba que ele está sozinho. Ele não está com a incógnita x. Então como ele está sozinho, eu posso dizer que esse B ele não depende da incógnita. Se não depende da incógnita, eu posso dizer que ele é o que? Independente, já que ele não depende dessa incógnita, qualquer uma dessa. Então, esse B aqui também ele também é real. Aí vamos ver aqui através de exemplos.
Primeiro exemplo aqui, ó, mostra o que? x1 menos 2x2 mais 4x3 igual a menos 7. Eu posso dizer o que? Que aqui eu tenho o coeficiente o que? 1. Por que 1? Porque eu tenho apenas um x1. Então posso dizer que o coeficiente do x1 é 1. E quem é o coeficiente do x2? Menos 2. Quem é o coeficiente do x3? Mais 4. E quem é o termo independente? O termo independente é que não tem o x. Nesse caso aqui vai ser quem? Menos 7. Então esse é o termo independente. Ele não depende de nenhuma incógnita. Próximo exemplo. Aqui eu tenho as incógnitas agora, ó, x e y. Quem é o coeficiente de x? É 4. Quem é o coeficiente de y? Menos 3. E quem é o termo independente? Menos 2. Aqui, x mais y mais z igual a 1. Eu tenho quanto x? Eu tenho 1x, eu tenho 1y, eu tenho 1z. Então, os coeficientes de x é 1, o coeficiente de y também é 1 e o coeficiente de z também é 1. E o termo independente também é 1. Esse outro exemplo, eu tenho quantas incógnitas? Eu tenho 4 incógnitas, que é x, y, z e t. E os coeficientes? 4, que é o coeficiente de x, o menos 2 é o coeficiente do y, o 3 é o coeficiente do z. E aqui nesse caso, o t, como ele está sozinho, eu falo que ele tem um t, só que está negativo, então o coeficiente de t vai ser o menos 1, ok? 1, porque representa uma unidade, e como tem menos, juntou, ficou menos 1, que é o coeficiente de t. Tudo isso igual a 0. Olha aqui, quando b for 0, a equação recebe o nome de linear homogênea. Então essa aqui ela é linear homogênea. E aqui eu tenho um coeficiente de x1, uma fração. Então eu tenho um meio, que também é um número real. Tudo isso igual a menos 3, que é o termo independente. Solução de uma equação linear. Um determinado conjunto será a solução da equação linear se todos os elementos desse conjunto forem iguais às incógnitas da equação e, ao substituir os elementos desse conjunto nas incógnitas da equação linear, a igualdade deve ser verdadeira. Então, mais uma vez. Então, o que é uma solução de equação linear? Olha só. Um determinado conjunto será a solução da equação linear. Então vai ser quem? Vai ser um conjunto. Se todos os elementos desse conjunto forem iguais às incógnitas da equação e, ao substituirmos os elementos desse conjunto nas incógnitas da equação linear, deve ser verdadeira. Então, o que ele quer dizer é o quê? Se eu tenho aqui 5 incógnitas, então eu vou ter um conjunto com 5 elementos, porque eu vou ter que substituir esses elementos em cada incógnita. Como assim? Se é um conjunto, um elemento desse conjunto vai se relacionar com x1, o outro com x2, o outro com x3 e assim sucessivamente. E quando eu substituir esse conjunto aqui de valores nessa equação e fazer a operação e der o valor do termo independente, eu falo que esse conjunto é uma solução dessa equação. Exemplo, dado o conjunto solução 2 menos 3 e equação linear 4x menos 5y igual a 23. Então perceba o que, pessoal? Aqui nós temos quantas incógnitas? Nós temos duas, que é a incógnita x e a incógnita y. Então, para me ter uma solução, eu vou ter que ter um conjunto
Com quantos valores? Com 2, que vai ser as quantidades das incógnitas. Aqui, ó, tem um valor e o outro valor. Nesse caso, esse aqui vai ser de quem? X. Vamos seguir a ordem. E aqui é quem? Y. Então eu vou substituir bem aqui, ó. 4 vezes, quem é o x? É 2, menos 5 vezes o y, mas quem é o y? Menos 3, então bota parênteses. Isso aqui, será que vai dar 23? Vamos testar. 4 vezes 2, 8. Aí menos com menos, mais 5 vezes 3, 15. Igual a 23. Se eu somar 15 com 8, vai dar 23. Então 23 é igual a 23. Então deu o que? Verdadeiro. Se deu verdadeiro, eu posso dizer que esse par aqui, ordenado, é uma solução dessa equação linear. Ok? Então, é solução. Porque deu verdadeiro. Agora, já falei de equação linear, então agora vamos falar de sistema linear. O que é um sistema linear? É o conjunto de duas ou mais equações lineares. Então, olha só. Lá eu tinha uma equação sozinha. Agora, se eu juntar mais de uma equação em um mesmo problema, eu vou ter o que agora? Um sistema linear. Porque eu vou ter mais de uma equação linear. Aqui eu botei um exemplo aqui genérico. Nós temos o que aqui? A11 ou A11x1 mais A12x2 mais A13x3 mais até A1nxn igual a B1. Então percebo que aqui está no formato de matrizes. Lembra disso? Ó. A1 é quem? É o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. E assim vai indo. Então aqui nós temos o que? Nós temos mais de uma equação linear. Se nós temos mais de uma equação, então nós temos o que? Um sistema de equações lineares. Ok? Onde A1, A12, A13, A1n são chamados de coeficiente, como vimos. E o x1, x2, x3 e xn é chamado de incógnitas. E o B1, B2 até um Bn é chamado de termo independente. Aqui eu coloquei de uma maneira geral, porque aqui pode ter duas equações, pode ter 3, 4 e assim sucessivamente. O conjunto de todas essas equações que é chamado de sistema de equação linear. Ok? Exemplo. Aqui eu tenho o que? Um sistema de equação linear, porque essa é uma equação linear, apenas uma equação, e aqui também é outra equação linear. Eu formei um sistema com duas equações lineares. Aqui é um sistema com quantas equações? Com 3 equações lineares. 1, 2, 3. Aqui, se eu fosse comparar com essa parte aqui geral, essa parte genérica, seria o quê? Ó, aqui o coeficiente aqui é 1, porque eu tenho 1x. Então 1 seria quem? O A11. O 3 seria quem? A12. E o 23 seria A13. Ok? O x seria o x1. O y seria o x2 e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho um sistema de equações lineares com 3 incógnitas, que é x, y e z. Aqui eu tenho um sistema de equações lineares com 2 incógnitas. E assim vai indo. Sistema linear em forma matricial. Então, todo sistema linear pode ser escrito na forma matricial, em que, olha só, a primeira matriz é a dos coeficientes numéricos, então isso aqui é importante.
Então eu tenho aqui a primeira matriz, é a dos coeficientes numéricos. A segunda, dos coeficientes algébricos. E a terceira, dos termos independentes. Vamos olhar bem aqui. Aqui eu tenho um sistema. Então agora eu vou transformar isso aqui em uma forma matricial. Então vamos começar bem aqui. Para começarmos, eu vou fazer o que? Eu vou dividir isso aqui em 3 matrizes, ó, como mostra, ó, a primeira, a segunda e a terceira. Então a primeira é a matriz, é a dos coeficientes numéricos. Então eu vou escrever os coeficientes numéricos. Então aqui eu tenho quem? O coeficiente daqui é 2. O coeficiente daqui é quem? 3. O coeficiente daqui é 1, porque eu tenho um x. O coeficiente daqui é menos 1, porque eu tenho um y com sinal de menos. Pronto. Já formei a primeira matriz, que é dos coeficientes. A segunda é dos coeficientes algébricos, ou seja, as letras. Vamos lá? Quem são? Quem são as incógnitas que eu estou usando? X e Y. Igual. A terceira é dos termos independentes. Então, quem são os termos independentes? 4 e 2. Então, perceba. Aqui estava no sistema linear e eu transformei ele em quê? Em uma forma de multiplicação de matriz, uma equação matricial. Ok? Então, posso sair daqui para lá como de lá para cá. Vamos lá. Então, 3x mais y menos z igual a 4. 2x mais 5y mais 7z igual a 0. Então, a primeira matriz vai ser dos coeficientes numéricos. Então, vou apresentar bem aqui. Nós vamos ter 3, 1, menos 1. Aqui, ó, 3, 1y menos 1z. Aqui embaixo, 2x, então a parte numérica é 2, o coeficiente aqui do y é 5. E o coeficiente do z é 7. Vezes, agora vai ser quem? A segunda dos coeficientes algébricos. Então, das letras. Quem são as letras? X, Y e Z. E aqui dos coeficientes. Quem são os coeficientes? 4 e 0. Então, aqui está em forma de sistema e aqui está em forma matricial, esse mesmo sistema. Eu posso vir tanto daqui para cá como voltar para lá. Solução de um sistema linear. Todas as equações desse sistema linear devem possuir o mesmo conjunto de solução. Então, para ser solução de um sistema linear, todas as equações desse sistema devem possuir o mesmo conjunto de solução. Então, a resposta que é de uma equação tem que ser de todas, para poder ser a solução do sistema. Dizemos que o conjunto A1, A2, A3, AN, até uma N é conjunto de solução em um sistema linear se este for a solução de cada uma das equações do sistema linear, como eu falei acima. Então, isso tem que servir para o primeiro sistema, para a primeira equação, para a segunda equação e assim até a última equação tem que satisfazer esse conjunto. Existem métodos aritméticos para solucionar um sistema linear e muitos já foram estudados no ensino fundamental. Nesse caso que é o que? O mais comum é o da adição, tem o da substituição também e o da comparação. Nem sempre será possível encontrar um conjunto de solução que satisfaça. De fato,
todas as equações de um sistema, de um determinado sistema. Então, pessoal, também aqui, ó, nem sempre será possível encontrar um conjunto de solução que satisfaça, de fato, todas as equações de um determinado sistema. Então, quer dizer que nem sempre é possível obter uma solução para um sistema. Quer dizer que um sistema ele pode não possuir uma solução. Classificação de um sistema linear. SPD. Então, o sistema linear ele pode ser o que? SPD, sistema possível e determinado. Ou seja, ele é possível resolver e você consegue determinar a solução. Quando cada uma das incógnitas assume um único valor, isto é, o sistema tem uma única solução. Então, para ser SPD, o sistema só possui uma única solução, certo? Ó, cada incógnita só vai ter um único valor que satisfaz aquele sistema. Exemplo. Aqui nós temos x mais y igual a 1, 3x menos 2y igual a menos 12. Então, voltando para cá, nós temos... eu vou resolver esse sistema bem aqui pelo método da adição. Mas para mim fazer o método da adição, eu tenho que eliminar uma letra. Aqui é mais fácil, logo é mais rápido de ser eliminada. Vai ser quem? O y. Por quê? Porque eu tenho um y positivo e um y negativo. Então, para ser eliminado, basta agora ele ter o mesmo valor aqui, ó. Se aqui eu tenho 2, aqui se aparecer 2, eu vou poder cancelar 2 positivo com 2 negativo. Então, como não tem, eu vou multiplicar por 2 toda essa equação, para ficar 2 aqui e 2 aqui. Ó, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes y, 2y, 2 vezes 1, 2. Agora aqui embaixo eu não vou alterar, porque eu quero que esse 2 permaneça. Então vai ficar 3x menos 2y igual a menos 12. Vamos agora aqui, ó, cancelar. Por isso que é o método da soma. Eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Essa aqui desaparece. Aí aqui vai ficar 5x. 2 menos 12 vai ficar o que? É como se eu estou devendo 12 e pago 2. Então eu fico devendo ainda 10. Então fica x é igual a menos 10 dividido por 5. O inverso da multiplicação é a divisão. X é igual a menos 2. Se eu achei o x, então fica fácil eu achar o y. Basta escolher uma das duas e substituir o x por menos 2. Eu vou escolher a de cima. X mais y é igual a 1. Mas quem é o x que eu encontrei? O x é menos 2. Menos 2 mais y é igual a 1. Vou isolar o y, então vai ficar 1. O oposto de menos 2 é mais 2. Então é como se eu tivesse negativo passa positivo. 1 mais 2, 3. Então eu posso dizer que a solução desse sistema vai ser x vai assumir o menos 2 e o y vai assumir o 3. Então achei um único valor para x e só apenas um único valor para y. Então eu digo que esse sistema aqui é SPD. Sistema possível e determinado, porque eu achei um único valor para cada incógnita. O próximo é SPI. O que é SPI? Sistema possível, mas agora indeterminado. Quando cada uma das incógnitas pode assumir mais de um valor, isto é, o sistema é possível, mas não se pode determinar, pois tem infinitas soluções. Nesse caso aqui, ele falou bem aqui, ó. Cada uma das incógnitas pode assumir mais de um valor.
o sistema ele continua sendo possível, mas ele é indeterminado. Por quê? Porque ele possui infinitas soluções. Exemplo. Aqui, se eu tenho aqui um sistema menos 2x, 2x menos y igual a menos 1. Aqui eu tenho 6x menos 3y igual a menos 3. Então, se eu pegar esse sistema bem aqui, eu vou resolver. Então, vou tentar resolver ele bem aqui pelo método da soma. Ou posso fazer isso, ó. Essa equação aqui, ela é múltipla de 3, ó. 3, 3, 3. Então, eu posso simplificar. Eu posso dividir tudo ao mesmo tempo por 3. Aqui, lá em cima, eu vou só repetir. 2x menos y menos 1. Se eu dividir aqui tudo por 3, ó, 6 dividido por 3 dá 2x. Aí, se eu dividir por 3 vai dar só y. E se eu dividir aqui por 3 vai dar menos 1. Então percebam que essa equação são iguais. Então eu tinha duas. Então perceba que essas equações são iguais. Eu tinha duas, mas quando eu simplifiquei, elas ficaram a mesma, ó. São iguais, então eu posso, em vez de escrever 2, escrever apenas uma. 2x menos y igual a menos 1. Quando tem duas incógnitas e só uma equação, isso aqui vai ter infinitas soluções. Por quê? Porque eu posso imaginar o valor de y ou de x, e aí então vai gerar para cada valor que eu botar para x, vai gerar um para y. Então aqui vai ter infinitas soluções. Então a dica é, se eu tenho duas incógnitas e apenas uma equação, o que acontece? Ó, o número de letras é maior que o número de equações, então isso aqui vai ser sistema possível indeterminado, SPI. Agora, sistema impossível. Quando as incógnitas assumem valores absurdos, isto é, o sistema não tem solução. Então, assim, quando você resolve um sistema e não há uma compatibilidade das incógnitas, quer dizer que o sistema não tem solução. Se não tem solução, é impossível de resolver. Sistema impossível, que a sigla vai ser SI. Exemplo. Aqui nós temos o que? 3x menos 2y igual a 4, 6x menos 4y igual a menos 1. E eu resolvendo isso aqui, eu posso pegar essa equação bem aqui, dá para dividir por 2, não dá? Mas eu não vou, porque esse dá, mas esse não dá. Aí ficaria aqui uma fração. Mas eu posso fazer o que? Vou tentar usar o método da substituição, tentar eliminar uma letra. Eu vou eliminar quem? Aqui, pessoal, percebe que eu tenho 3 e eu tenho 6. Mas se eu multiplicar por 2, essa de cima, se eu multiplicar, o que vai acontecer? Vai ficar 6, 2 vezes 3, 6. 6 em cima e 6 em baixo. Mas ainda não vai eliminar. Por quê? Porque não basta ter o mesmo valor, tem que ter os sinais contrários para poder cancelar. Então nós temos que, se eu botar aqui um sinal de menos, agora em vez de ficar 6 vai dar o que? Menos 6. Aí vou ter menos 6 com mais 6. Então vou ter sinais diferentes. Aí eu posso cancelar. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. Aí menos com menos mais. 2 vezes 2 dá 4. Menos com mais dá menos. 2 vezes 4, 8. Agora que nós temos quem? Aqui eu não vou mexer, vai ficar 6x menos 4y igual a menos 1.
eu posso fazer o que? Cancelar, porque um é negativo, outro é positivo. Aqui também ela vai cancelar, porque é um positivo e negativo. Então eu posso dizer que essa parte da equação ficou zero, porque todos se cancelaram. Nessa outra parte, menos 8 e menos 1. Estou devendo 8, estou devendo 1, vou ficar devendo agora 9. Então perceba que isso aqui, ó, é um absurdo. 0 é igual a menos 9? Não, isso aqui não existe. Não pode 0 ser igual a menos 9. Então se isso aqui é um absurdo e não existe, então eu falo que esse sistema aqui ele é impossível, é incompatível, não tem como resolver esse sistema impossível, porque 0 não é igual a menos 9. Em resumo, nós temos o que? Sistema linear, ele pode ser possível, que admite solução, ou ele pode ser o que? Ele pode ser impossível, já que não admite solução. Então existe dois casos, ou ele é possível ou é impossível. Mas se for possível, ele ainda classifica o que? Determinado. Então, sistema possível determinado. Porque ele possui o que? Uma única solução. Ou, ficou o que? SPD. S de sistema, P de possível e D de determinado. Ou ele pode ser o que? Possível, mas não dá para determinar todas as soluções. Então ele vai ser indeterminado, infinitas soluções. Então vai ficar o que? S, P, I. Sistema possível indeterminado. Para não escrever isso tudo, basta botar a sigla SPI. E aqui, por último, temos SI, sistema impossível. Então, essa aqui é a classificação enquanto às soluções de um sistema linear. Sistemas escalonados. Então, aqui nós temos um sistema escalonado. O que é um sistema escalonado, pessoal? Percebo que bem aqui eu posso fazer isso, ó. É como se eu tivesse o que? Escalando, né? Aqui eu tenho 3 incógnitas, aqui eu só tenho 2, aqui só tenho uma. É como se eu eliminasse a cada passo uma incógnita. Então isso aqui, eu falo que o sistema ele está numa forma escalonada. Aqui eu tenho as 3 incógnitas, aqui eu só tenho 2 e aqui eu tenho só uma. Para que serve isso aqui? Isso aqui facilita na resolução de um sistema linear, porque eu posso dizer que essa equação aqui é a equação que eu irei obter o valor de x. Essa aqui é a equação que vai me facilitar e eu obterei o valor de y. E essa aqui é a equação que vai me dar o valor de z. Okay? É como se eu estivesse escalando. Ó. 1, 2, 3. Aqui a mesma coisa. Ó. Olha só, então 1, 2, 3. Aqui me gera o valor de x. Aqui me facilita achar o valor de y. E essa aqui o valor de z. Aqui nós temos assim, resolva o sistema. Então esse sistema aqui está escalonado. Vou mostrar como é fácil resolver um sistema já escalonado. Primeiro, a forma mais fácil de resolver um sistema escalonado é o que? Ir procurando a equação que tem menos letra, porque assim será mais evidente, mais fácil achar o valor dela. Aqui eu não vou poder utilizar logo, porque eu tenho 3 incógnitas e eu não sei o valor de nenhum, então não tem como eu começar por ela. Essa outra aqui já tem 2, essa aqui me facilita, já tem 1. Então eu vou começar sempre de baixo para cima, nesse sentido, ó. De baixo para cima. Vamos lá. Aqui nós temos menos z igual a 5. Como o z tem que estar positivo, eu vou multiplicar por menos 1. E menos com menos, mais
Menos com mais, menos. Então já achei o z. Quem é o z? Menos 5. Então, olha só, essa equação me deu o valor de z. Essa aqui vai me dar o valor de quem? De y. 2y menos z igual a menos 1. Eu vou substituir agora quem? O valor que eu já conheço, que é o z por menos 5. Vou pegar 2y menos... Quem é o z? Menos 5. Tudo isso igual a quem? A menos 1. Aí 2y é igual, aí menos com menos mais 5 igual a menos 1. Aí vai ficar 2y menos 1, tá positivo, negativo para o outro lado. 2y vai ser igual a menos 1 por menos 5. Devo 1, devo 5, poder ver 6. Y é igual a menos 6 dividido por 2. Logo, y vai ser igual a menos 3. Achei z, achei y. Agora eu vou achar quem? O x. Aqui eu vou ter 3x menos y mais z igual a 2. Então, resolvendo, nós vamos ter quem? 3x. Quem é o y que eu encontrei? Menos 3. Quem é o z que eu encontrei? Menos 5. Tudo isso igual a 2. 3x é igual a menos com menos mais. Mais com menos é menos. Igual a 2. Aí 3x. Estou devendo 5 e pago 3. Fico devendo 2 igual a 2. Então 3x vai ser igual a 2. Aí menos vai pela mais. Aí 3x igual a 2 mais 2, 4. X vai ser igual a 4 dividido por 3. Então, eu achei apenas um valor por x, um valor por y e um valor por z. Então, eu posso dizer que esse sistema é sistema possível determinado. E a solução dele vai ser... Quem é a solução? Primeiro começa com x. 4/3. O y menos 3. E o z menos 5. Então, essa terna vai ser a solução desse sistema. Ok. Então, agora vamos para sistemas equivalentes. Dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Então, perceba uma coisa. Aqui ele falou que dois sistemas são equivalentes quando o quê? Quando a solução de um também é a solução do outro. Então, os dois possuem a mesma solução. O mesmo x que satisfaz esse sistema também satisfaz esse, e o y assim também. Aqui ele botou o par ordenado 1 e 2. Ele resolveu isso aqui e encontrou 1 e 2. Então, 1 e 2 é a solução desse sistema. Só que também 1 e 2 satisfaz esse sistema também. Ó. Se quiser só testar. Ó. Quem é o x? Né? 1 fica 4 vezes 1, tira 2, que é o y. 4 vezes 1, 4, tira 2, 2. Verdadeiro. Agora o x agora é 1 e o y é 2. 3 vezes 1, que é o x, dá 3. 2 vezes 2, 4. Então 3 mais 4, 7. Então, comprovei que esse par é solução desse sistema. Vamos ver esse outro. Quem é o x? 1. Quem é o y? 2. 1 mais 2, 3. Ok. Agora 2 vezes x, que é 1. 2 vezes 1, 2. E o y também é 2. Então 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Verdadeiro. Então eu falo que esses dois sistemas são o quê? Equivalentes. Olha só o símbolo de equivalência. Esse tiozinho bem. Então pessoal, ficamos por aqui e até a próxima videoaula.
Obrigado.